Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o canal Sem Enrolação, então já roda a vinheta e bora pro vídeo. Bom, hoje a gente vai falar sobre o básico do Renascimento e o básico do absolutismo. Vamos começar por esse carinha, Renascimento. Então, quando a gente fala de Renascimento, a gente já vai falar de razão. Razão, razão, razão. Então, ele nasceu na Itália. A sua cidade berço principal foi Florença. Também tivemos Roma, mas a principal foi Florença. Aqui a gente está numa passagem da Idade Média para a Idade Moderna, ou seja, aquela idade onde o feudo, onde a terra era mais importante, e agora o comércio está ganhando mais espaço. Então aqui a gente tem uma rejeição dos valores feudais ao ponto de considerar a Idade Média como Idade das Trevas, onde o povo era dominado pela religião. Então aqui a gente vai ter uma expansão comercial urbana, expansão do comércio, e a gente vai ter influência artística, cultural, científica. Então a explosão é uma mistura de várias coisas em uma só. Então a gente tem um pensamento medieval e agora a gente tem o pensamento renascentista. No pensamento medieval, a gente tem o teocentrismo. O que seria teocentrismo? Ou seja, Deus, fé, explicação através da Bíblia. Não havia espaço para questionamentos. Já, ainda no pensamento medieval, a gente também tem que a vida material, a vida terrena, ela não tem importância. Quando a gente vai pro pensamento renascentista, a gente tem o antropocentrismo, ou seja, homem no centro, a razão, explicação através da observação e da experimentação. Espera aí, galera, o celular aqui tá caindo. Experimentação, deixa eu colocar logo um negócio aqui. Bom, continuando. Experimentação, observação. Agora a gente tem mais espaço para questionamentos e a gente tem uma crença no progresso. Então agora a vida material, ela é importante. Então ainda continuando, pensamento medieval, a gente tem ascetismo e no pensamento renascentista a gente tem hedonismo. O que seria ascetismo? Seria eu ignorar o prazer, eu ir contra as minhas vontades. Já no hedonismo é o contrário, é eu ir de acordo com a minha vontade, é eu buscar o prazer. Então no pensamento medieval, no antigo, a gente tem dogmatismo, eu vou seguir regras divinas. Já no pensamento renascentista eu vou dizer, não, minha fé é diferente da razão. Então, vai ter regra que eu vou seguir a minha razão e outras eu vou seguir a minha fé. Então, fé é diferente de razão. Um movimento importante foi o humanismo, porque o humanismo ela foi a transformação do teocentrismo para o antropocentrismo, ou seja, seres humanos em foco. Três valores humanistas para você ficar aí sabendo. Antropocentrismo, homem no centro. A gente tem o espírito crítico, agora as pessoas vão começar a criticar as coisas. E naturalismo. Naturalismo é valorização dos estudos e representação da natureza. E por fim do Renascimento, a invenção da imprensa. A invenção da imprensa ocorreu a multiplicação dos livros, ficaram acessíveis para várias pessoas e acabou difundindo as ideias renascentistas que eram opostas à igreja. Então, isso é um conceito básico sobre o Renascimento que foi muito grande. Vamos agora para o absolutismo. Pronto, agora a gente vai falar sobre conceitos básicos sobre o absolutismo. Então, quando a gente fala de absolutismo, a gente já fala de centralização política, centralização do poder em quem? Nas mãos do rei. Absolutismo, centralização do poder nas mãos do rei. Isso foi fruto da aliança entre rei mais burguesia. Burguesia, ou seja, quem tinha dinheiro na época. Os conceitos básicos ainda a gente tem também a decadência da Igreja Católica, mas ela ainda tinha poder, ou seja, por mais que o clero perda um pouco do poder, ele ainda tem poder. E um elemento cultural importante foi o desenvolvimento do estudo de direito nas universidades. A gente aqui vai ter uma criação de um exército nacional, ou seja, mercenários que usam muita violência para proteger o rei.
a gente vai ter um controle do legislativo. Como assim esse controle legislativo? Todas as decisões do reino estavam centralizadas no rei. Ele ainda tinha o direito de criar leis. Então, toda a legislação, tudo que passava pelo reino era centralizado no rei. E ele podia criar leis. A gente vai ter o controle sobre a justiça, ou seja, a gente tem o tribunal real e os tribunais locais. Então, esse tribunal real tem a ver com o rei, rei no absolutismo é superior. Então, o tribunal real é superior e ele controlava os tribunais locais. Controle sobre as finanças. O rei. A gente agora vai ter o padronização monetária, ou seja, a única moeda. A gente vai ter cobrança de impostos. O rei pode intervir na economia. A gente também teve o mercantilismo, que era o comércio lá, marítimo, mas a gente não vai focar no mercantilismo. Mas é um ponto importante para saber. Então, também vai ter expansão do comércio, enfraquecimento da nobreza feudal, ou seja, do povo lá da agricultura, dos feudos da terra. E a gente, por último, aqui a gente também tem a burocracia estatal. Então, o que seria essa burocracia estatal? Por mais que existisse um corpo de funcionários que auxiliava o Estado, o rei, ele dominava esses administradores que auxiliavam o Estado, esses funcionários, esse corpo de funcionários, ou seja, essas secretarias. Então, a decisão final era do rei, então era dominado pelo rei. Se a decisão final era dele. Então, a gente vai focar em 3 interesses muito importantes: centralização do poder, ou seja, centralização política no rei, né? Garantia dessa supremacia política do rei, garantir que essa supremacia continue esse poder e padronização monetária. Esses são 3 interesses principais. Então esse foi o básico do absolutismo e a gente vai falar de 4 defensores do absolutismo. Vamos lá? O primeiro defensor do absolutismo foi Nicolau Maquiavel. Então Nicolau Maquiavel, primeiro defensor do absolutismo, ele acreditava que o rei ele poderia ter o poder total, ou seja, o rei deveria ter o poder total e a sociedade ela deveria seguir a vontade desse rei, seguir a vontade do Estado que estava acima de tudo. Então pense como Nicolau Maquiavel pensava. Então ele dizia que o rei deveria controlar tudo e toda vontade a primeira era do rei, ou seja, uma hierarquia que o rei, o poder, o Estado estava acima de tudo. Para Nicolau Maquiavel, acima de tudo. Depois a gente tem Thomas Hobbes, ou seja, Thomas Hobbes, ele diz que eu tenho que abdicar, eu tenho que desvanecer dos meus direitos e vontades e ser a favor do soberano. Ou seja, para que a vontade desse rei se cumpra e ele possa ter o poder absoluto. Então, para Thomas Hobbes, eu devo abdicar dos meus direitos e vontades, deixar os meus direitos de lado, seguir a vontade do rei para que essa vontade dele se cumpra e ele possa ter esse poder absoluto sobre todos. Agora, terceira, a gente tem Jean Bodin, não sei se a pronúncia está certa, Jean Bodin. Então, Jean Bodin, ele considerava o poder do monarca, ou seja, do rei, como absoluto, também mais origem divina. Então, isso aqui já está diferenciando dos outros. Jean Bodin, ele disse que o poder tem a ver com a origem divina, ou seja, o poder que foi conferido ao rei é um reflexo do poder divino. Assim, os súditos devem completa obediência ao rei, porque ele é um reflexo do poder de Deus. E por último, a gente tem Jacques Boussault. E Jacques Boussault vai dizer o quê? A gente só vai precisar saber de uma coisa básica dele. Ele dizia que o rei só deveria tirar satisfação de seus atos ao seu criador. Então o rei não deveria, por exemplo, fez uma coisa e dizer ao reino, se explicar ao reino porque fez. Não, só o seu criador. E ele ainda definiu como herético, ou seja, como burro mesmo, como herético, quem tivesse opinião contrária ao do rei. Então quem tivesse opinião própria. Todo mundo devia ser a favor da opinião do rei, não contra. Ele definiu como herético quem fosse contra. Então, isso foi o básico do renascimento e absolutismo. Espero que tenha ajudado. Então, me ajuda aí também deixando o like, compartilha esse vídeo, comenta e se inscreve no canal. E não se esquece de ativar o sininho.